Nesse vídeo você vai entender porque a ofensa que você achou que já tinha superado ainda está moldando o que você vê, o que você decide e o que você consegue construir. E o que muda quando você finalmente consegue nomear isso. Existe uma coisa que acontece de forma muito silenciosa dentro de nós. Não tem barulho, não tem anúncio, às vezes nem tem um nome claro. É só uma sensação que vai ficando, uma tensão que não passa, uma desconfiança que vai crescendo em relação a uma pessoa, a uma situação, a um espaço que antes você habitava com liberdade. Você continua funcionando, continua servindo, continua aparecendo, mas tem algo dentro que está diferente, mais pesado, mais fechado, mais vigiado. Esse livro entrou na minha vida no momento em que eu precisava de confronto, não de conforto. John Bevere escreveu algo que continua sendo uma das leituras mais honestas que conheço sobre o que a ofensa faz por dentro quando a gente decide guardá-la. É um daqueles que eu precisei revisitar várias vezes, porque o que ele me confrontou a ver não era simples. Eu tinha guardado ofensas dentro de mim que já estavam funcionando como filtro para tudo que eu experimentava e que eu chamava isso de outras coisas. De cuidado, de discernimento, de maturidade até, mas no fundo era mágoa. Era uma ferida que eu decidi não tratar. Meu nome é Patrícia e este espaço se chama Entre Páginas e Revelações. Esse canal nasceu do encontro entre leitura, vida interior e maturidade. Aqui os livros não são usados como resenha nem como inspiração rápida. Eles são instrumentos de formação, confronto e clareza para mulheres cristãs que desejam amadurecer por dentro, decidir com mais consciência e viver diante de Deus sem culpa, sem confusão e sem autoabandono. O que eu quero conversar com você hoje é sobre algo que John Bevere chama de isca. E o que ele diz é que a ofensa é exatamente isso, uma armadilha disfarçada. Não é a dor que nos prende, é o que fazemos com ela depois. A isca está no momento em que a ofensa acontece. A armadilha se fecha quando a gente decide guardá-la. E o mais assustador dessa leitura foi entender que isso não acontece só com pessoas que não conhecem a Deus. Acontece muito com mulheres que fazem o que é certo, que oram, que servem, que estão nas primeiras filas. A ofensa não escolhe quem vive na fé. Ela não olha para os anos de caminhada, para o quanto você serviu, para o quanto você orou. Ela se instala onde a dor foi guardada sem ser processada. O que define não é o quanto você conhece a Deus, é o que você faz com o que te machucou. John Bevere diz que o problema não são os momentos em que seremos ofendidos. O problema é a nossa reação. Essa frase parece simples, mas quando eu fiquei com ela por alguns dias, ela foi abrindo caminho para uma honestidade que eu estava evitando. Porque é mais fácil falar da ofensa do outro do que olhar para a minha resposta. É mais fácil nomear o que fizeram do que nomear o que eu fiz com o que fizeram. E foi esse ajuste que o livro foi operando em mim. Não tirando a responsabilidade de quem ofendeu, mas colocando na minha frente a pergunta que importa. O que você está fazendo com essa dor? O livro aponta algo muito precioso. Quanto mais próximo o relacionamento, mais grave é a ofensa. Não é o inimigo que nos machuca com mais profundidade. É o companheiro, o íntimo, aquele com quem você foi à casa de Deus, aquele a quem você deu acesso ao que é mais delicado em você. Isso ecoa o Salmo 55, que o autor cita e que fala com uma honestidade que dói. Não é o inimigo que me afronta, é o meu igual, o meu íntimo amigo. Ficou evidente que as feridas mais profundas da minha vida não vieram de fora, vieram de dentro, das relações em que eu havia investido tempo, amor, de expectativas que eu havia construído com cuidado. E quando essas expectativas não foram atendidas, quando aquelas pessoas me decepcionaram, eu não soube o que fazer com a dor. Então fiz o que muita gente faz, guardei. E esse movimento silencioso foi se tornando um filtro. John Bevere explica que quando retemos uma ofensa no coração, passamos a filtrar todas as coisas através dela.
Cada palavra daquela pessoa começa a ser lida com suspeita. Cada silêncio é interpretado como confirmação do que já acreditamos. E com o tempo, esse filtro vai se expandindo. Começa com uma pessoa, mas pode contaminar espaços inteiros, comunidades inteiras, relacionamentos que ainda nem existem. Isso foi o que mais me confrontou, que a forma como vemos nossas relações passadas se torna o raio de ação para os relacionamentos futuros. Carrego comigo não só a lembrança do que aconteceu, mas o padrão de leitura que desenvolvi para me proteger. E esse padrão começa a distorcer o que ainda está por vir. Se enquanto você me ouve sentir que esse livro pode te ajudar a se aprofundar nesse processo do perdão, o link está na legenda para quem quiser seguir essa leitura no seu próprio ritmo. O autor também fala sobre o orgulho como um grande aliado da ofensa. Ele diz que o orgulho nos impede de lidar com a verdade, distorce a nossa visão. Você nunca muda quando pensa que tudo está bem. O orgulho endurece o coração e obscurece os olhos do entendimento. Quantas vezes eu chamei minha rigidez de firmeza? Quantas vezes chamei minha resistência de discernimento? Quantas vezes me convenci de que eu estava bem quando na verdade estava apenas fechada? A leitura foi organizando o que é maturidade espiritual de verdade. Não é não sentir, não é não se machucar. É o que fazemos com o que sentimos. É se perguntar, essa dor está me formando ou está me deformando? Há um momento no livro muito impactante. John Bevere fala sobre a diferença entre os dons e os frutos. Ele diz que as pessoas ofendidas ainda podem ter experiências milagrosas, palavras de conhecimento, pregações fortes, mas esses são dons do Espírito, não frutos. Seremos julgados de acordo com os nossos frutos e não de acordo com os nossos dons. O dom é algo que nos é dado, o fruto é cultivado. Essa distinção mudou a forma como eu pensava sobre a minha própria caminhada espiritual, porque eu podia estar cheia de unção e vazia de amor. Podia estar servindo e ao mesmo tempo guardando a amargura. Podia estar na frente das pessoas com autoridade e dentro do meu coração com uma ferida que estava contaminando tudo. O dom funciona mesmo assim, mas o fruto não cresce onde há amargura enraizada. O livro fala sobre a raiz de amargura usando Hebreus 12:15. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Isso me fez olhar para algo muito concreto. A amargura não é um problema privado. Ela contamina todo o ambiente, contamina todas as relações ao redor. A mulher que guarda mágoa sem tratar não sofre só, ela espalha essa dor sem perceber. E aí Bevere vai para um lugar que é difícil, mas que é necessário, o perdão. Não como sentimento, mas como decisão. Não como ausência de dor, mas como ato de liberdade. Ele diz que quem está ofendido e se recusa a perdoar ainda não chegou ao conhecimento da verdade. E isso não é acusação, é diagnóstico. Porque enquanto a ofensa permanece como filtro, a verdade sobre Deus, sobre o outro e sobre nós mesmas fica distorcida. Uma das anotações que fiz durante a leitura sobre Davi e Saul me trouxe algo importante. Saul estava tentando matar Davi. E Davi não se vingou, não porque era ingênuo, mas porque ele havia entendido algo fundamental. Nenhum homem mortal ou demônio pode substituir o plano de Deus para a sua vida. A única pessoa que pode tirar você da vontade de Deus é você mesma. Isso organizou algo dentro de mim sobre o que significa confiar na soberania de Deus em meio ao sofrimento. Não é negar a dor, não é fingir que não aconteceu, é se recusar a deixar que a sua reação te tire do lugar que Deus preparou para você. Davi não quis se vingar, mas entregou tudo nas mãos de Deus. E essa entrega não era fraqueza, era o ato mais maduro que ele poderia fazer. Na prática, o que isso significa? Significa que a maturidade espiritual não é construída na ausência de ofensas, é construída na forma como decidimos responder a elas. Significa rever os relacionamentos onde você está vigiando demais, fechada demais, desconfiada demais e se perguntar:
O que eu guardei aqui que ainda está governando a forma como eu me movimento nesse espaço? Significa também reconhecer que Provérbios 6 é sério quando diz que semear a discórdia entre irmãos é algo que o Senhor abomina. Quando repetimos alguma coisa com a intenção de separar ou prejudicar, mesmo que seja verdade, ainda assim é uma afronta. O que fica depois dessa leitura é uma pergunta que eu não consigo mais ignorar. Quem está de fato governando o meu eu interior? Porque se há ofensas guardadas, não sou eu que estou me governando, é a mágoa, é o filtro que ela criou, é a leitura distorcida que ela instalou em mim sobre pessoas, sobre Deus, sobre o que eu sou capaz de receber. A vida interior não é um espaço que se governa apenas com disciplina ou com mais oração. Ela precisa de honestidade, precisa de disposição para o que foi guardado e perguntar: isso ainda está aqui? Isso ainda está operando? Isso ainda está definindo o que eu vejo? John Bevere diz que Deus nos refina com aflições, provações e tribulações. Elas são o calor que separa impurezas como o perdão, as disputas, a amargura, a inveja do caráter de Deus em nossas vidas. O pecado se esconde facilmente onde não existe o calor das provações e aflições. Em tempos de prosperidade, até um homem mau parecerá bondoso, mas sob o calor, o que está dentro aparece. O que eu levo dessa leitura é que a isca é real e que ela é sofisticada o suficiente para parecer outra coisa, para parecer prudência, para parecer maturidade, discernimento. Mas no fundo é uma ferida que não foi levada diante de Deus com honestidade. Enquanto ela estiver guardada, ela estará governando. Não é possível viver com clareza interior enquanto há ofensas não processadas. Não é possível tomar decisões sustentadas enquanto o filtro da mágoa está ativo. Não é possível construir relações saudáveis enquanto o padrão desenvolvido nas relações passadas estiver sendo projetado nas futuras. Mas o que essa leitura também me mostrou é que há saída, que o perdão é um ato possível, que a liberdade não é ausência de dor, mas a recusa de deixar que a dor decida por você. E que Deus, que é amor sem egoísmo e sem maldade, está sempre trabalhando para o nosso bem, mesmo quando o que atravessamos parece o contrário. Vamos orar juntas. Senhor, obrigada por não desistir do que ainda está guardado dentro de nós. Obrigada por ser paciente com o que ainda não tivemos coragem de trazer diante de Ti. Ilumina as áreas onde a ofensa se instalou sem que a gente percebesse. Onde a mágoa virou filtro, onde a ferida está governando o que vemos, o que decidimos, o que construímos. Dá-nos disposição para abrir o que foi fechado, não porque é fácil, mas porque Tu és seguro. Porque nenhuma pessoa e nenhum demônio pode tirar de nós o que Tu preparastes, a não ser nós mesmas, através da amargura que decidimos guardar. Que não nos façamos de isca para o inimigo através do que ainda não perdoamos. Que cresçamos no amor, mesmo quando somos rejeitadas. No amor que não se baseia no desempenho, nem na retribuição. Que amadureçamos por dentro diante de Ti, com clareza e com descanso. Em nome de Jesus, amém. Que isso que você ouviu hoje não vire apenas reflexão, que organize o que estava confuso, alivie o peso desnecessário e te devolva clareza para viver a sua vida com maturidade e descanso.